E eu quero compartilhar uma palavra com a igreja. Na verdade, é um tema que eu gosto muito. Acho que em qualquer momento a igreja ela precisa ser ministrada também sobre esse tema. E a gente vai conversar um pouco nessa noite sobre oração. Amém? E o título dessa mensagem, para você que está anotando, é O Privilégio da Comunhão. Então, o título dessa mensagem é O Privilégio da Comunhão. Amém? E o primeiro ponto dessa mensagem, para você que está tomando nota, é a bênção da comunhão. E nós vamos ler uma passagem, vamos começar então no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 5. Então, o primeiro ponto dessa mensagem é a bênção da comunhão. Queridos, aqui eu acredito que foi um dos ensinamentos talvez mais importantes, de tudo que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos e, consequentemente, chegou a nós. Mas eu acredito que esse ensinamento de Jesus talvez tenha sido um dos mais importantes para a vida cristã, porque aqui, onde nós vamos ler agora no Evangelho, é onde Jesus está ensinando os seus discípulos sobre a oração. Amém? Então, o Senhor Jesus está ensinando os seus discípulos. E ele diz assim, no verso 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar eles serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, Ele sabe do que tendes necessidade, antes de que você peça. E na sequência, então, é onde Jesus começa a oração do Pai Nosso. Então, nós vamos partir da premissa de que Jesus, Ele é o nosso modelo. De que Jesus é o nosso exemplo. E quando nós lemos o Evangelho, todo o ministério, toda a trajetória de Jesus, como nós vamos encontrar o quanto Jesus se dedicava em tempo de oração. O quanto Jesus ia para um lugar deserto, o quanto Jesus passava horas da madrugada em comunhão com Deus, buscando a presença do seu Pai. Eu acredito que era justamente nesses momentos que Jesus era fortalecido, ele era guiado e ele recebia as instruções. A gente vai ver, por exemplo, quando Jesus fez a escolha dos 12 discípulos. Imagine você confiar a mensagem do Evangelho a 12 homens. Confiar a mensagem do reino a 12 pessoas. E a Bíblia vai dizer então que Jesus passou uma noite orando. E na manhã seguinte ele escolheu. Quem vai ser? Pedro, Bartolomeu, Tomé, Judas. Porque ele passou um tempo em oração. Outro exemplo a gente vê um pouco antes das horas da crucificação, um pouco antes de Jesus ser preso. Jesus passou um tempo de agonia no jardim, no Getsêmani. E ali Jesus passou um tempo orando naquela agonia da sua alma, naquela tormenta, naquele peso, porque ali Jesus já estava assumindo todo o nosso pecado, todo o peso das enfermidades já estavam sobre Jesus. E o que ele estava fazendo neste momento? Ele estava orando. E essa oração ficou tão conhecida que ali Jesus diz: Senhor, se for possível, passa de mim este cálice, contudo. Queridos, graças a Deus por esse contudo, porque Jesus não desistiu, ele disse: contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Amém? Então a gente vê, queridos, aplauda Jesus, ele é digno. Amém? Então nós vemos, queridos, toda a vida de Jesus, todo o ministério de Jesus, pautado na oração.
E como eu iniciei aqui falando, Jesus, ele é o nosso modelo. Então, por que nós precisamos orar? Por que nós precisamos orar? A oração, ela tem muito mais a ver com relacionamento do que propriamente mudar situações. Vocês estão comigo? Amém? Oração, ela tem muito mais a ver com relacionamento do que propriamente mudar as situações. Às vezes, nós pensamos que a oração, ela é para os momentos de necessidade. Eu preciso orar por tal coisa. Surgiu uma questão na sua vida, na sua casa, na sua família. Eu preciso pedir oração por isso, eu preciso orar por isso. Sabe, queridos, a oração realmente ela é poderosa, ela muda situações, ela muda circunstâncias. Ela tem o seu lugar nisso também. Mas nós não podemos tratar desse assunto na nossa vida como um step, como algo que eu busco apenas quando eu estou precisando que algo seja resolvido. Porque eu não sei se você sabe, mas se você já usou o step do seu carro, ele é para momentos de emergência, momentos de urgência, até que você chegue no mecânico, até que você compre outro pneu. Mas a oração, ela não é um step na nossa vida. A oração, ela tem a ver primariamente com comunhão, com relacionamento, com intimidade com Deus. Amém? 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 Queridos, a oração, primariamente, ela precisa nos levar a este lugar de rendição. A este lugar na presença de Deus, onde ali eu me rendo, onde ali eu adoro a Deus, onde ali eu louvo, onde ali eu digo palavras de gratidão ao Senhor. A oração, ela precisa nos levar primeiramente neste lugar de rendição. A oração, ela não é um step, ela precisa ser uma vida de oração. Quando você está ali, por isso que eu acredito que Jesus disse, fecha a porta do teu quarto. Porque está falando de um tempo de exclusividade, um tempo a sós com o Senhor. O dom de orar não é aquilo que Deus pode nos dar. O dom de orar é o próprio Deus, é a própria presença do Senhor, quando estamos em comunhão com Ele. Não apenas o que Deus pode nos dar, mas a própria comunhão com Deus. Queridos, o nosso Deus é um Deus vivo. Amém? O nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus que fala, é um Deus que ouve, um Deus que é amor, um Deus que é generoso, um Deus que consola, um Deus que afaga, um Deus que levanta, um Deus que renova. Ele é um Deus de relacionamento. Nosso Deus é um Deus de relacionamento. Ele tem prazer em se relacionar comigo e com você. Então, por que nós precisamos orar? Primeiro, porque nós precisamos ir para este lugar onde nós nos rendemos a Deus. Não pense, queridos, não pense que nós somos autossuficientes, porque nós não somos. Nós precisamos mesmo ir para este lugar, onde não tem máscara, onde não tem disfarce, onde nós choramos, onde nós somos quem nós somos. Nesse lugar o nosso orgulho é quebrado. A nossa arrogância, a nossa prepotência, porque não ache você que nós somos alguma coisa, porque sem Deus nada somos. Nada somos. Então entra no teu quarto, fecha a porta, se dobre na presença do Senhor, deixe Deus tratar o teu coração. Ali, queridos, Deus fala, Deus revela aquilo que é melhor para nós. Nem eu sei o que é melhor para mim, mas Deus sabe. Nem eu sei o que eu quero, mas Deus sabe. E onde eu encontro isso? No lugar de oração. Amém? Vocês estão comigo? Então a oração, ela nos leva a este lugar de rendição. Aleluia. Tem uma frase, eu já ouvi ela há muito tempo atrás, eu não sei se você conhece, mas é um mestre da palavra, muito conhecido no Brasil, é reverendo Nicodemos. Ele diz que a oração é para os fracos.
E eu entendo isso. A oração é para os fracos. É para aquele que diz, Senhor, eu preciso de Ti mesmo. Eu não sou nada sem o Senhor. Eu preciso ouvir Tua voz. Eu preciso ser renovada. Eu preciso receber do Teu conselho, das Tuas instruções. Amém? Aquele que entende que depende de Deus, ele vai estar neste lugar. Ele vai se dedicar a este lugar. Deus estabeleceu que a oração e a palavra são as duas maneiras que o homem tem de se relacionar com Deus. Amém? Pessoal da integração aí está afiado nisso. Deus estabeleceu assim, que o homem se relaciona com Deus através da oração, diga oração, e palavra. Não é abraçando uma árvore, não é fazendo regressão, não é fazendo constelação, não é simpatia, não é jogando sal grosso na casa. Não, o filho se relaciona com o pai através da oração e através da palavra de Deus. Não cabe a nós entender por quê. Não cabe a nós, mas Deus estabeleceu assim, que a nossa comunhão se dá pela palavra e pela oração. Aleluia. Nosso Deus é um Deus de relacionamento. Veja que quando Deus formou o homem, Deus plantou Adão naquele jardim perfeito. E Deus não disse assim, Adão, tudo é bom, tá cheio de animais aí, tá cheio de árvore, tá tudo bonito aí, vai curtir a sua vida. Foi isso que Deus fez? Não. Deus fazia questão, diariamente, de ter um encontro com Adão. Existia um lugar, eu não consigo nem imaginar como era, mas naquele jardim, a Bíblia diz que diariamente Deus vinha ter comunhão, conversar com Adão, se relacionar com Adão. Até que um dia, um fatídico dia, Adão resolveu desobedecer às instruções de Deus. E ele comeu do fruto da árvore que ele não deveria ter comido. E o que aconteceu então? A Bíblia diz que Deus veio procurar Adão. E Deus diz assim, Adão, onde você está? Deus não disse assim, Adão, o que você fez? Não, porque Deus, Ele é conhecedor de todas as coisas. E Ele sabia o que Adão tinha feito. Mas Ele diz, Adão, aonde você está? Ou seja, é como se Deus estivesse dizendo assim, Adão, você não está naquele lugar de comunhão que eu vinha diariamente conversar com você. E a Bíblia vai dizer que Adão, então, ele se escondeu. Adão, ele se escondeu de Deus. E eu quero aqui deixar uma reflexão para mim e para você. Quantas vezes será que Deus nos procura naquele lugar e nós não estamos lá? Será que atrás de quantas coisas eu e você estamos escondidos? Porque Deus está lá. Ele sempre está lá. Tamara, onde você está? Você não está no lugar de comunhão. E às vezes nós estamos escondidos atrás do trabalho, atrás do lazer, atrás do entretenimento. Às vezes nós estamos escondidos atrás das próprias bênçãos que Deus nos deu. E nós esquecemos ou não priorizamos o lugar de comunhão. Quantas vezes será que Deus nos procura e nós não estamos lá? Ele anseia pela comunhão com você. Ele anseia te ouvir, ouvir teu coração, saber como você está, mesmo que Ele é conhecedor de todas as coisas. A oração, ela nos leva para este lugar que nós precisamos estar, de rendição, de adoração, de dependência de Deus. Amém, queridos? Vamos para o segundo ponto, ainda tratando sobre oração. O segundo ponto se chama a bênção da autoridade. E eu vou apenas ler
em Mateus 16, eu vou apenas ler o versículo 19. A bênção da autoridade. Vocês estão comigo? Amém? Amém. Então, verso 19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Jesus está falando aqui. Diga, as chaves do reino. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Amém? Talvez você já tenha se perguntado, eu não sei. Se Deus é poderoso, se Deus pode todas as coisas, e Ele realmente pode, Ele é Deus, Deus é Deus. Mas se Deus pode todas as coisas, se a vontade de Deus realmente é sempre boa, por que Deus simplesmente não faz? Por que Ele simplesmente não cura? Por que Ele simplesmente não opera? Por que nós precisamos orar? Eu não sei se você já se fez essa pergunta, mas isso subiu ao meu coração quando eu estava estruturando essa mensagem. Se Deus já conhece tudo que nós necessitamos, antes mesmo que a gente peça, a Bíblia vai dizer que antes que a palavra chegue na minha boca, Deus já sabe. Então por que nós precisamos orar? Vamos adiante. Aqui nós precisamos mais uma vez voltar na origem, lá no jardim, quando Deus criou o homem. Você sabe que Deus, Ele abençoou o homem naquele lugar. Ele disse para o homem ser fecundo, para o homem multiplicar, para o homem dominar e para o homem sujeitar. Amém? Vocês estão lembrados disso? Então esse é um plano antigo de Deus, de que o homem sempre exercesse domínio e governo. Já lá no jardim foi estabelecido assim. Mas você sabe que Adão, pecou e ele caiu dessa posição de governo. Mas graças a Deus que em Cristo Jesus, essa posição nos foi restaurada. Esse governo foi nos restaurado novamente em Cristo Jesus. Então esse aqui é o ponto. A autoridade, ela foi dada a quem? Ela foi dada para a igreja. Diga, igreja. Jesus deu as chaves do reino dos céus para a igreja. Então, se você nasceu de novo, se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, e vale salientar que isso vale para aqueles que estão ligados no corpo, você tem essa posição novamente de governo e de autoridade em Cristo Jesus. Então, essa é uma bênção da igreja. A bênção da autoridade. Lembram que nós aprendemos aqui algumas semanas atrás as bênçãos que só a igreja tem? Vocês lembram disso? Só a igreja tem Cristo. Só a igreja tem o poder de pregar o evangelho, expulsar demônios, curar enfermos. Amém? Só a igreja tem o poder de triunfar sobre as trevas. Só a bênção tem a bênção da coletividade. E só a igreja tem a bênção da autoridade. Então quem liga, quem desliga, quem expulsa, quem permite, quem não permite, quem realiza as obras de Jesus e maiores ainda do que ele fez é a igreja. Porque essa autoridade nos foi dada. Então por que nós precisamos orar? Porque Deus conta comigo e com você para estabelecer a vontade dele, como é no céu, aqui na terra. É um mistério de Deus. Deus poderia realizar sozinho? Claro que sim. Mas Deus estabeleceu, Ele me incluiu e te incluiu nesse plano. Então nós somos hoje cooperadores de Deus. E Deus está esperando então que a minha oração, que a minha declaração, que aquilo que eu profetizar, aquilo que eu declarar, vai trazer à existência aquilo que já existe nos céus, aqui na terra. Então por que nós precisamos orar? Porque nós é que temos a autoridade. Amém? Aleluia. Nesse mesmo versículo que eu li no 19, lá na Bíblia amplificada, vai falar assim: Jesus está dizendo, darei aos cristãos autoridade e poder para liberar as coisas na terra que são permitidas no céu.
e amarrar as coisas na terra que não são permitidas no céu. Então deixa eu dar um exemplo para você. Não existe doença ou enfermidade no céu. Nem pobreza, nem mal, nem falta alguma existe no céu. Logo, nós podemos amarrar as forças do mal na terra que causam doenças, enfermidades, pobreza e caos. Nós ligamos aqui na terra o que existe no céu, mas nós desligamos aqui o que não existe no céu. E o que existe no céu? Saúde, paz, vida, vida em abundância, prosperidade, êxito, triunfo. Então isso nós liberamos aqui na terra. Deus não poderia apenas realizar a vontade dele? Sim, mas Deus decidiu no plano dele incluir a nós para manifestar a vontade dele aqui na terra. Amém, queridos? Aleluia. Ele nos deu a sua palavra e ele nos deu o seu nome. É como se Jesus estivesse dizendo: ei, agora é com vocês. Vocês têm a minha palavra, vocês têm o meu nome. Ide, fazei discípulos, expulsai demônios, curai os enfermos. Bênção que a igreja tem é a autoridade. Aleluia. Vamos para o terceiro ponto. Ok, nós precisamos orar porque sabemos que esse é um lugar onde nós nos rendemos a Deus. Ok, nós precisamos orar porque está conosco a autoridade. Nós precisamos mesmo abrir a nossa boca e orar. Mas e agora, pastora? O que eu oro? O que eu vou orar? Então, o título do terceiro ponto é: o que orar? E nós vamos ler uma passagem que está lá na carta de Tiago. Eu vou ler o verso 2, apenas a parte B, e o 3 que diz assim. Tiago 4, do 2 ao 3. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Quero ler mais uma vez. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em os vossos prazeres. Então, algo que nós precisamos ter bem claro na nossa mente e no nosso coração é que a nossa oração nunca vai mudar a Deus. A nossa oração nunca vai mudar os princípios, as leis, a vontade de Deus. Nunca. Ele diz que nós não temos porque nós não pedimos. E quando nós pedimos mal. Por isso que nós não recebemos. Então, quando nós oramos, nós precisamos ter a nossa oração alinhada com a palavra de Deus. O que eu vou orar? Eu vou orar o que Deus já revelou na sua palavra. Porque Deus vela por cumprir a sua palavra. Eu quero dar um exemplo para vocês. Imagine que você está orando pela conversão de um parente, de um amigo, alguém muito querido. E você está orando pela conversão dessa pessoa. Você não pode orar assim: Senhor, se for da tua vontade, salva o fulano. Não. O que eu preciso fazer? Eu preciso ir para a palavra. 2 Pedro 3:9, apenas o finalzinho desse versículo. Diz assim: pelo contrário, ele é paciente, está falando de Deus. Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça. Amém? Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Amém? As pessoas estão perecendo? Sim. É a vontade de Deus? Não. A vontade de Deus é que todos cheguem ao arrependimento. Então, como eu oro por essa pessoa?
Eu começo a repreender a cegueira espiritual, o reino das trevas, o engano, a incredulidade, a opressão, a dureza de coração. Eu começo a combater isso, porque eu sei, Senhor, que o Senhor quer que todos cheguem ao arrependimento. Amém? Então, queridos, nós precisamos ter no mínimo um depósito da palavra no nosso coração, para a gente saber o que nós vamos orar. Aí você pode dizer, pastora, mas aí é muita coisa. Mas você precisa ter promessas de Deus na sua vida bem claras. E eu quero entrar numa parte aqui agora. Eu quero ser um pouco didática aqui nesse final com vocês, mas eu creio que é debaixo de uma direção de Deus. Só finalizando esse exemplo que eu dei aqui. Nós precisamos declarar a palavra quando nós estamos orando, amém? Amém? Se você chorar, Senhor, por que isso, Senhor? Você pode chorar? Pode chorar, claro que pode. Mas chore declarando a palavra. Porque Deus não vai se mover no nosso choro, na nossa comoção. Não, Deus vai se mover naquilo que eu liberei como palavra. O Espírito Santo vai se mover em cima de quê? Em cima da palavra. Mas então não posso mais chorar? Pode, claro que pode, mas chora declarando a palavra. Se você só chorar e não declarar nada, não tem como Deus agir. Vocês estão entendendo? Então, o Espírito Santo, ele age sobre aquilo que nós declaramos. Amém? E eu quero aqui exortar você. E exortar, queridos, não é dar bronca, não é nada disso, né? Exortar é incentivar, encorajar, estimular. Amém? Então eu estou exortando a mim, mas eu estou exortando você também. Que você tenha uma lista de promessas, de palavra, para que você, quando estiver orando, ore em cima da palavra. Para quando você estiver diante de uma situação que precisa de paz, que precisa de saúde, que precisa de vitória, você declare a palavra. Amém? E eu pedi então para a Manuzinha, coloca um exemplo ali. Como eu falei, eu quero ser bem didática aqui com você. Tem uma imagem ali que está, essa aí. Queridos, não tem como eu fazer uma lista de promessas para você. Isso é algo que você vai construir na sua caminhada, no seu relacionamento com Deus. Eu trouxe aqui um exemplo da minha Bíblia, tá? E eu sugiro a você, assim como o pastor Pio falou bem recentemente, tenha uma Bíblia de papel. Se você não tem, trate de comprar, porque é muito difícil, queridos, você conseguir ter essa dinâmica num aplicativo. Então tenha uma Bíblia de papel. É bênção, você pode fazer anotações. Não estou pedindo para os homens encher de rosinha, de nada disso. Mas tenha ali, né, as suas anotações para quando você estiver orando em cima da palavra. Amém? Essa palavra aqui está em Isaías. O Senhor falou comigo no momento, no meu devocional, há uns 5 semanas atrás, ok? E ele diz assim ali no verso 3, porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Eu derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E no verso 4, e brotarão como a erva, como o salgueiro junto às correntes das águas. Então o que eu faço? Essa palavra subiu no meu coração. Eu oro, Pai, o Senhor me disse que o Senhor derramou o teu Espírito, e o Senhor já derramou, e o Senhor já me abençoou. Eu tenho a bênção sobre a minha vida, sobre a minha descendência, e o Senhor me diz que eu broto como a erva, ou seja, eu estou plantada junto a ribeiro de águas. Eu não vou definhar, eu não vou morrer, eu não vou fracassar, eu vou adiante nessa situação. Eu tenho a bênção do Senhor, porque o Senhor me diz na tua palavra que eu sou como essa erva que floresce, que brota, que cresce, que é próspera e que é forte. Aleluia! Eu estou levando para Deus a própria palavra que Ele se encarrega de velar por cumprir. Eu poderia ficar chorando, me lamentando, em depressão,
Mas não, eu vou na palavra. O pastor Pio, em um dos livros dele, diz que isso é uma raiz profética. Eu quero que você tenha a sua raiz profética. Eu quero que você tenha uma lista das suas promessas, que você vai declarar diante de situações, diante de enfermidades. Pare de depender de oração dos outros, queridos. Você tem a autoridade, você tem a bênção. Trate de ter a sua Bíblia, as suas anotações. Senhor, a tua palavra diz assim, assim e assim. E aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aleluia! Então por que nós precisamos orar? Primeiro, para quebrar o coração duro. Deixar de ser orgulhoso. Achar que se vira, fazendo todas as coisas. Nós não somos nada sem Deus. Nós dependemos dele. Só quem está ligado na videira floresce. Porque nós precisamos orar. Porque se você ficar de boca fechada, as trevas vão avançar. A bagunça só não está pior aí fora, queridos, porque a igreja ainda está aqui orando. Então você tem autoridade para orar e para declarar. E o que eu vou orar? Você vai orar a palavra. A palavra você vai orar. A palavra você vai declarar. E aquele que prometeu é fiel para cumprir. Você quer ter vida abundante? Discipline a sua vida. Você quer triunfar nas situações? Discipline a sua vida. Em nome de Jesus. Queridos, eu falei que eu estou me exortando, eu estou me encorajando, me incentivando. E eu aqui hoje, eu falo, meus filhinhos, desperta, ó tu que dormes. É chegado o tempo, é o ano da ascensão, é o ano de crescermos, é o ano de avançarmos. Eu declaro, a sua vida não será mais a mesma. Se coloque de pé em nome de Jesus. Amém.